que o mundo oferece hoje, e tem muitas coisas que prendem você no mundo em si, para você se afastar de Deus. Um exemplo, trabalho, se destacar naquilo que você está fazendo. Então, isso aos poucos vai afastando um pouco de você de Deus. Quando você chega em casa, está cansado, eita, hoje eu estou cansado, não vou, né? Então, várias rotinas. Às vezes você quer curtir um pouco mais a família, aí você, não, hoje eu não quero ir para a igreja, né? Então, tem vários pontos que levam a isso. Tem uma música que eu tô gostando de escutar ela, que ela diz que a igreja sou eu. Às vezes eu vou só por ir, às vezes eu vou porque eu gosto, às vezes eu vou para pregar, às vezes eu vou para ouvir, às vezes eu vou para fazer amizade, às vezes para reconhecer, encontrar amigos, às vezes eu vou para descontrair, às vezes eu não quero ir. Então, a igreja é a pessoa, né? A igreja em si, o templo, ele não representa a igreja, porque a igreja ela é um corpo de Cristo. Então, cada um ele tem uma função na igreja. Então, se você colocar na sua cabeça que a igreja é você, então é que você vai determinar o que é que você vai fazer na igreja, o seu empenho. Tem pessoas que vão na igreja somente para bater o cartão. Vou lá, sento, ouvir a palavra, vou para casa, né? Mas aí, onde é que está realmente o desafio? É você seguir os caminhos de Cristo. Porque quando assisti um filme que diz em seus passos que faria Jesus, é bem interessante esse filme porque ele relata várias situações na nossa vida que a gente temos que se a gente for colocar essa pergunta, o que se fosse Jesus no meu lugar, o que é que ele faria? Qual seria a atitude de Jesus, né? E aí se você for parar para refletir, você vai ver que você teria outra atitude. A sua atitude ia ser totalmente diferente daquilo que você ia fazer. Então, se você pegasse e se colocasse sempre essa frase, o que é que Jesus faria no meu lugar? Se ele tivesse, né? Qual seria essa atitude? Então, ela vai levar você a ter uma comunhão a mais com Cristo. Então, não vai ter pontos que você... Não, então, hoje Cristo ele é essencial na minha vida. Então, não tem nada que me afaste. Mas tem a vida cotidiana que ela traz isso muito à tona. Ela traz Verdade. isso. Outra coisa que a igreja, assim, ela coloca para nós, né, é isso, assim, acho que eu vejo essa questão de rever, igual você falou, da gente rever os amigos, né? Rever as pessoas que a gente gosta, isso faz bem. Aí a gente precisa encontrar, igual você estava falando, encontrar meios, né, que façam com que, assim, que a gente fique ali. Eu, quando comecei na igreja mesmo, eu adorava tocar bateria, então, assim, era a minha desculpa. Mas era uma coisa que me aproximava de Deus. Então, acho que, assim, Cristo é o centro, né? E às vezes a gente demora para entender isso, né? Eu até demorei para entender, assim, mas às vezes a gente demora, mas que a gente possa ter um apego, não colocar acima de Jesus, mas algo que coloque a gente ali, né? Por exemplo, Uhum. alguém que gosta de cantar, ministrar, e a gente focar nesse objetivo, acho que ajuda também a gente permanecer ali. Outra coisa também que eu ia perguntar, a questão do papel assim dentro da igreja, dos membros lá. Como que funciona a frequência das pessoas? Elas vai sempre ou tipo assim se afasta por um tempo, depois volta? Eu creio que essa parte aí ela é muito relativa por pessoa. Tem pessoas que ela já foi criada na igreja, então ela já tem aquele hábito de ir para a igreja. Mas tem pessoas que estão chegando agora, que quando ela é nova na igreja, ela tem aquela sede. Né? É interessante que tem uma parte na Bíblia que diz assim como a costa, ela anseia por água, a minha vida tem sede de ti, Senhor. É bem interessante essa parte, que quando você se encontra com Cristo, você tem aquela sede de todos os dias tem que estar na igreja. Eu me lembro que logo quando eu me converti, era o culto rolando e eu lendo a Bíblia. Caraca. Era bem interessante. Eu pegava a Bíblia, eu ganhei uma Bíblia bem pequenininha, a letra pequena, e o culto rolando e o louvor cantando ali, eu glorificando a Deus, pegava ali a Bíblia e lendo na hora do culto, aquela sede de buscar, sede de sentir a presença de Deus. É bem gostoso mesmo. Então, aí você vai com aquela sede, com aquela sede. Aí quando passa o tempo que você
tem vários conhecimentos relacionados à Bíblia, isso e tal. Aí, às vezes você tem algumas coisas que você quer dar mais prioridade, aí você relaxa um pouco. Hoje eu não quero ir para a igreja, hoje eu quero ficar em casa, quero ficar relaxando. Então, chega um ponto dessa situação. E tem pessoas que tá na igreja porque acha que a igreja vai ser a solução para a vida dele. Um exemplo, estou desempregado. Eu vou para a igreja porque na igreja diz que ele é o dono do ouro e da prata. Deus é dono do ouro e da prata. Então eu vou ter condições lá. Então eu vou lá para a igreja, passo um período ou tal, vejo que nada está fluindo, eu vou e saio da igreja. E tem pessoas que vão em busca de namorar, atrás de uma namora, e chega lá, tem a desilusão, não dá certo. Né? Então, existe hoje vários pontos. Tem pessoas que se magoam por você, um exemplo. Digamos que Célio faz parte da mesma igreja que eu faço. Passasse por mim, não falasse nada. Aí eu já fico com raiva disso aí. Aí isso vai me afastando da igreja, eu não vou mais porque ele está lá. Então, tem vários pontos isso. Mas realmente o dever do cristão, quando ele está frequentando a igreja, é justamente isso, é cumprir com as obrigações da igreja, porque a igreja tem as obrigações com o cristão e o cristão tem as obrigações dele com a igreja, que um deles é frequentar culto, ter comunhão com a igreja, ajudar no sustento da igreja, porque essa questão de ajudar no sustento da igreja é muito relativo. Tem pessoas que dizem que, porque eu estou dando meu dinheiro para a igreja, eu estou enriquecendo o pastor. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Você pode ver, quem lê a Bíblia, vê que desde Gênesis até o Apocalipse, ele mostra que a gente tem que dar a Deus o que pertence a ele. Aí você, oxente, como é que eu vou dar a Deus aqui que pertence? Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada disso, realmente. Mas ele precisa do seu compromisso com ele. A essência de dar a Deus a 10ª parte que deve de ser entregue a ele é a sua obediência a Deus. A gente vê lá no Jardim do Éden, quando foi entregar Adão, Caim e Abel a oferta a Deus, quando foi entregue de coração, a maneira que foi recebida. E quando foi entregue apenas por entregar. Né? Então tem a diferença dos dois. Então até criar uma ira em um porque ele deu e Deus aceitou a oferta dele, e o outro ele ficou irado por conta disso. Deus não aceitou minha oferta, mas é a maneira que você está entregando. Não adianta você receber, digamos assim, você recebeu 10 mil reais, você vai lá dar 1.000 reais na igreja e você, eu estou dando 1.000 reais na igreja, então sou o maior ofertante aqui, então eu se acho cara. Não é assim não. Você tem o mesmo valor de você dar 1.000 reais e chegar a dar R$1. O valor é o mesmo. Não é o valor que você está dando, mas é como você está dando. Interessante que Jesus também relata na oferta da viúva, né? Bem interessante. Eu creio que a maioria das pessoas comenta sobre essa oferta. Quando todo mundo estava dando ali a oferta, no gasofilácio, estava entregando aquilo que estava ali sobrando. E a viúva, quando ela foi entregar, ela não foi entregar o símbolo da moeda, mas ela estava simbolizando a vida dela sendo entregue a Deus. Ela quis dizer que para ela não importava o ouro nem prata, mas o que importava era a vida dela diante de Deus. E Jesus, ele ali observou a maneira daquela entrega. E onde ele relata com os discípulos que estavam com ele, que é a maneira de você entregar, não a quantidade, mas a maneira de você entregar a Deus aquilo que pertence a ele. Então, essa é uma das obrigações. Aí você vê, não é porque vai tudo para a mão do pastor, vai não. O pastor não toca em uma moeda do gasofilácio. Ele não pode tocar. A igreja que dá o poder ao pastor fazer isso é a igreja que não tem fundamentos. É como eu falei da outra vez, é a igreja que ela não tem fundamentos bíblicos, ela não é fundada há anos. Ela dá poder ao pastor para fazer isso. Mas a igreja que ela é fundada há tempo, que ela tem história, tem tudo, o único que toca no dinheiro é um tesoureiro, que é uma pessoa que vai estar... Ele é um líder na igreja e ele é responsável pelas finanças. Então, a única coisa que vai para o pastor é o salário dele. Mais nada ele toca. Então, é totalmente diferente a maneira de você dizer, eu estou entregando meu dinheiro ao pastor. Não. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, se você dedicar a sua vida à igreja, então você tem que ser remunerado pelaquela questão que você está trabalhando. A mesma coisa é assim, tem pastores que optam não receber da igreja,
opta, vê que dá para conciliar trabalho e igreja, tem pastores que preferem ficar trabalhando e não receber nada da igreja. Mas tem pastores que optam em se dedicar a vida totalmente à igreja. Aí esse tem que ser sustentado pela igreja. Então tem essa diferença. Se Então, dedicar 100% ali, né? 100%, pelo tempo, né? justamente. Então não pode ter trabalho fora, né? Então ele se dedica realmente 100% à igreja, né? Então um dos compromissos do membro da igreja com a igreja é justamente essa: frequentar, participar das atividades da igreja e ajudar nas finanças também da igreja e cuidar, né, do templo, né? Você tem que cuidar do templo como se fosse a sua casa. Na sua casa você joga as coisas no chão e deixa para lá? Não, você limpa, você cuida, você Zela, né? zela, justamente. Tem muita gente que tem medo de frequentar alguma igreja por medo de perder a sua liberdade. Tu acha que isso acontece? Você perde a liberdade. O evangélico ele pode assistir, ele pode se divertir, ou ele perde tudo que ele tinha de bom, né, entre aspas, que ele tem no mundo. Porque muita gente diz assim, não vou porque eu vou perder minha liberdade, vou perder minha alegria. Essa parte é bem interessante, porque eu tenho um respaldo para isso, nessa questão. Vou dar um exemplo. Quando você está fazendo alguma coisa de errado que é escondido, você tem medo de ser descoberto, não tem? Tem. Então, a pessoa ela tem medo de ir para a igreja porque ela tem medo de ser descoberta. Vou dar um exemplo. Se a gente apagar aqui a luz, vai ficar totalmente escuro. Então, significa que o mal está reinando naquele lugar. Quando a gente está acendendo a luz, fica claro. Então, não tem como viver dois seres no mesmo lugar, o bem e o mal. Então, quando você vai para a igreja, todos os seus pecados, eles são descobertos. Você não precisa dizer, não precisa relatar. Mas você, na convenção com Cristo, você está dizendo daquilo que você faz de errado. E você está querendo ser uma pessoa diferente. Então, as pessoas, eu digo assim, a Bíblia, ela diz que o diabo, o inferno, ela foi criado. Ela foi criada por diabo e seus anjos. Essa parte eu vou acrescentar. O homem vai de enxerido. Não foi criado para ele. Para ele. Entendeu? Então, ele vai de enxerido. Então, quando vou dar outro exemplo, quando você está... tem um amigo seu que vai para uma festa de casamento. E você nunca viu aquele pessoal. Aí ele vai bolar comigo. Não vou não sei o quê. Aí tu vai chegar, aí vai com ele. Como é que tu fica lá? Todo por fora, né? Todo sem jeito, né? Ela não conhece. É justamente um homem quando vai para o inferno. Ele está indo lá de enxerido, porque ele não foi convidado, ele não foi um lugar para ele. Não foi criado para aquilo. Justamente. Então, um homem ele tem medo de ir para a igreja, de aceitar Cristo, porque ele tem medo das suas obras serem reprovadas. As suas atitudes, a sua vida no mundo, ela é uma vida totalmente errada. Então, quando a pessoa ela tem aquele... Então, eu não vou para a igreja. Aí tem muita gente que diz assim, eu não vou para a igreja porque eu primeiro vou deixar de beber, primeiro eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de ir para as festas, eu vou deixar de me prostituir. Primeiro eu vou deixar essas minhas práticas para depois eu ir para a igreja. Mas, na verdade, não é assim. Quando você toma a decisão de ir para a igreja, aí ali na igreja é que as suas práticas ela vai ser sendo eliminadas aos poucos. Então, Cristo ele vai estar mostrando isso. Porque, como eu falei no início, quando você aceita Cristo, você tem aquela sede. Então, quando você tem a sede, as suas práticas erradas, ela vai sendo eliminadas. Mas quando você tem um medo de as suas obras serem reprovadas, você vai, mas fica meio sem jeito, sem querer ir mais, não quer ir para a igreja, se afasta. Quando você convida a pessoa para ir, não, eu vou, sempre dá uma desculpa para não ir. Então é justamente isso, porque tem medo das suas obras serem reprovadas diante de Deus. É verdade, interessante isso. Ô Marcelo, tem alguma frase, algum texto bíblico que você carrega diariamente no seu coração? Alguma frase que realmente você carrega para a sua vida bíblica? Algum texto, entre tantos que você já leu, qual assim, um texto mais que te chama a atenção? Eu creio que João 3,16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, né? Que está entre parênteses, mas tenha a vida eterna. Eu creio que esse versículo, para mim, ele é essencial.
tanto para a minha vida em si, como também para me evangelizar as pessoas, porque ele é um versículo que ele mostra o amor de Deus com a humanidade. E no mesmo em 1 João 3,16, ele fala um pouco relativo a isso, que a gente deve dar a nossa vida pelo irmão, né? Então, em João 3,16, ele diz que Deus deu o seu Filho por nós, para morrer por nós. E em 1 João 3,16, ele diz que a gente devemos dar a nossa vida pelo irmão. Significa que nós devemos se doar pelo próximo. Então, são 2 versículos que eu sempre carrego na minha vida sobre isso. Porque sem Cristo nós não somos nada. Então, Deus nos amou primeiro. Antes da gente amar a Deus, Deus ele nos amou primeiro. Então, ele olhou lá do céu e ele viu a nossa existência. Ele disse, eu amo o ser humano. Então, ele nos amou. Independente de a gente ser errado ou não, Deus nos amou primeiro. E aí, as práticas depois é que vem da gente amar ele.